Bem-vindos ao canal Contabilidade Financeira. Neste vídeo, vamos iniciar a discussão dos conceitos básicos a respeito da DRE, a demonstração do resultado do exercício, que procura espelhar a performance financeira de uma empresa. Este vídeo está baseado no capítulo 3 do livro Contabilidade Financeira. Inicialmente, vamos entender a dinâmica entre o balanço patrimonial, que nós já estudamos nos vídeos anteriores, e a DRE, demonstração do resultado do exercício. Conforme nós já vimos, o balanço nada mais é do que uma foto, uma posição estática em um determinado momento. Então aqui estamos assumindo um momento T0, em que a foto da empresa estaria representada no balanço patrimonial. Claro que a foto vai se alterando ao longo do tempo. Então, num segundo momento T1, nós vamos encontrar uma outra situação financeira, uma outra foto. E esta foto, obviamente, sofre uma evolução. Pode melhorar, pode piorar, pode ficar mais ou menos igual, mas as fotos vão mudando ao longo do tempo, assim como as nossas fotos pessoais. A foto financeira de uma empresa vai sofrendo modificações. Porém, no balanço patrimonial, nós não enxergamos diretamente a informação a respeito do que aconteceu durante o período. Nós enxergamos a situação e não o fluxo. Então, a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, ela vai apresentar uma informação de um fluxo, de um período de tempo. Neste caso, nós teríamos a DRE apresentando o resultado da empresa no período entre a foto anterior e a foto atual, no período entre T0 e T1. E neste caso específico, estamos assumindo que foi lucro porque o patrimônio líquido da empresa em T1 sofreu um aumento. Este aumento está sendo explicado por um resultado positivo. Portanto, as receitas e despesas vão afetar diretamente o patrimônio líquido, observando o balanço patrimonial. Nós vamos verificar de que forma isso acontece na sequência. Então, agora que a gente já entendeu a lógica da relação entre o balanço e a DRE, vamos entender de uma forma mais completa o conteúdo dessa demonstração. O que faz parte da DRE? As receitas e as despesas. O que são as receitas? As receitas, pela definição da estrutura conceitual, nada mais são do que aumentos de ativos ou diminuição de passivos que resultam, que tem como consequência um aumento do patrimônio líquido, mas que não esteja relacionado à contribuição dos proprietários. Nós já vimos, inclusive, uma integralização de capital não é uma receita, é um ingresso de patrimônio líquido que provoca um aumento de ativo, mas não é a receita da empresa. Então, o que são as receitas? As receitas são os ganhos que a empresa vai tendo ao longo do tempo, normalmente decorrente das suas operações principais. Então, se, por exemplo, a empresa vende mercadorias, as receitas vão ser aquelas decorrentes normalmente da venda das mercadorias. Se ela presta um serviço, é a receita que você ganha com a prestação de serviço. E assim por diante. Cada atividade vai ter as suas receitas principais. Então aqui trouxemos alguns exemplos: receita de venda de produtos, prestação de serviços. A empresa também pode ter receita de juros, de aplicações financeiras e, enfim, outros tipos de receitas que podem surgir. As despesas, de forma análoga, representam diminuições de ativos ou aumento de passivos, com impacto na diminuição do patrimônio líquido. E, claro, não estão relacionados à distribuição de resultado aos proprietários. Distribuição de lucro aos acionistas da empresa são os dividendos. Os dividendos não são despesas, são destinação do lucro. As despesas, em geral, significam sacrifícios de recursos justamente para poder gerar as receitas. Então, normalmente, são as despesas com a compra das mercadorias que estão sendo vendidas, são despesas com funcionários, despesas administrativas em geral, despesas com vendas, com tributos e assim por diante.
Então, aqui alguns exemplos mais específicos: despesa com salários, com propaganda, que seria uma despesa de venda, juros de empréstimos que a empresa captou e agora ela está tendo despesa financeira. Então, é claro que cada empresa, dependendo do segmento, vai ter os seus tipos de despesa e alguns mais significativos, outros não. Mas, de qualquer modo, conceitualmente, a despesa impacta em diminuição do patrimônio líquido, com consequência na diminuição de um ativo ou aumento de passivo. E, portanto, a confrontação entre as receitas e as despesas de um determinado exercício vai nos dar o que a gente chama de resultado do exercício, que pode ser lucro, se as receitas forem maiores do que as despesas, ou então prejuízo na situação inversa. Então, vistos esses conceitos fundamentais do que são receitas e despesas, vamos estudar outros dois conceitos importantes, que é o período contábil e, além disso, a apuração do resultado. O período contábil nada mais é do que o tempo que está sendo considerado para a elaboração da DRE. Nós podemos ter um resultado de um mês, por exemplo, poderemos ter um resultado de um trimestre, de um semestre, de um ano, enfim. O período é fundamental porque ele vai indicar quanto de receitas e despesas estão incluídas na DRE. Normalmente, como o exercício social das empresas é de um ano, o período máximo acaba sendo um ano, porque após um ano encerrado, o resultado seguinte já é o resultado do outro período. Então ele não se confunde com o resultado anterior. E por isso nós precisamos da apuração do resultado, que corresponde à confrontação das receitas com as despesas correspondente a esse período contábil que está sendo considerado. Então, na prática, vamos imaginar uma empresa que começa o seu exercício social em 1º de janeiro de um determinado ano. Quando ela termina o mês de janeiro, o resultado que ela vai apurar é o resultado, obviamente, só de um mês. Quando ela entra em fevereiro, as receitas de fevereiro e despesas vão ser somadas às receitas e despesas de janeiro. Portanto, o resultado ao final de fevereiro vai ser o resultado acumulado de 2 meses. É lógico que se a empresa quiser saber quanto foi o resultado só de fevereiro, ela apura o acumulado e desconta janeiro. E as empresas, claro, fazem isso para ter uma avaliação mensal dos seus resultados. Quando ela entra em março, ocorre a mesma coisa. Ela lança suas receitas e despesas de março, que são acumuladas com janeiro e fevereiro. Se ela quer avaliar somente o mês de março, ela parte do acumulado, desconta o acumulado anterior até fevereiro, ela vai ter o resultado apenas de março. As divulgações que são feitas no mercado de capitais vão sendo divulgações que vão acumulando o período contábil até encerrar um ano. Então, na primeira divulgação trimestral, vou ter o resultado do trimestre, na segunda trimestral, eu vou ter o resultado do semestre, e numa coluna à parte, o resultado só do segundo trimestre, que é o acumulado total menos o primeiro trimestre, e assim por diante, até que eu chego no final do ano, em que eu estou apurando o resultado somente anual, com as receitas e despesas acumuladas do ano inteiro, e aí é feito um processo contábil, que nós vamos ver a seguir, de encerramento das contas de resultado, para se apurar o resultado do ano, ser feita a destinação desses resultados, e no ano seguinte, vida nova, receitas e despesas vão estar zeradas e vão começar a acumular novamente. Então, esse é o processo da apuração do resultado dentro do período contábil que está sendo considerado. Finalmente, vamos enunciar os primeiros conceitos relativos ao regime de competência, que é o regime básico, fundamental, que a contabilidade segue para a apuração do resultado, e que nós vamos começar a explicar aqui, e nos vídeos seguintes vamos dar diversos outros exemplos a respeito disso. De uma forma mais genérica, a gente pode dizer que as receitas e despesas, quando elas são reconhecidas usando o regime de competência, elas são reconhecidas em função de algo chamado fato gerador.
ou seja, o que está gerando economicamente as receitas e despesas. E isso independe dos recebimentos e pagamentos. O que significa independe? Significa que o momento em que nós vamos reconhecer uma receita e uma despesa não necessariamente é o mesmo momento do fluxo de caixa relativo a essa receita e despesa. Não é à toa que muita gente confronta o regime de competência com um chamado regime de caixa. O regime de caixa nada mais seria do que reconhecer receitas e despesas somente no momento do recebimento ou pagamento. Por que o regime de competência é importante? Porque ele vai dar uma ideia mais clara a respeito do desempenho econômico de uma empresa, a respeito das transações econômicas, da atividade econômica que a empresa está desenvolvendo. Esse conceito ele é bastante consagrado e desenvolvido na contabilidade, porém, no início do curso, de fábrica, vocês estão com regime de caixa embutido na cabeça de vocês, porque a gente é acostumado a viver desta forma. Você considera que uma receita é uma receita quando você recebe o dinheiro, e a despesa é a mesma coisa. Você considera que teve uma despesa quando pagou aquela despesa. Na contabilidade, o critério é diferente. O critério é em razão do fato gerador. E aí esse fato gerador vai se alterar dependendo da transação, tá? Normalmente, uma prestação de serviço, por exemplo, o fato gerador é a prestação efetiva do serviço. Numa transação comercial de venda de um produto, o fato gerador normalmente é o momento em que a mercadoria é transferida para o cliente. Mas isso não é sempre assim. Em cada situação, e dependendo do negócio e das circunstâncias, a receita e a despesa pode ser reconhecida em diferentes momentos. A ideia aqui não é entrar nesses detalhes de cada operação, mas dar um conceito mais geral. Então, de uma forma mais específica, falando de receitas, nós dissemos que as receitas são reconhecidas quando elas são auferidas no período, quando elas são geradas. E o fato gerador, como nós já dissemos há pouco, costuma ser transferência de produtos, a prestação de serviço, no caso, por exemplo, de receita de juros, quando os juros são acrescidos em razão do tempo decorrido, que é o fato gerador do juro, né? O juro é o custo do dinheiro no tempo, então à medida que o tempo vai passando, o juro vai sendo reconhecido. Nas normas contábeis, falando agora de pronunciamento técnico do CPC e normas internacionais, existe uma norma específica que trata do reconhecimento de receitas, tá? É o CPC 47 com a versão da norma internacional IFRS 15. Nessa norma, a receita é reconhecida quando são cumpridas as chamadas obrigações de desempenho. E o que significa uma obrigação de desempenho? A obrigação de fazer algo relativo a um contrato de fornecimento de algo. Por exemplo, se eu estou fornecendo mercadorias, eu tenho uma obrigação de cumprir esta promessa, a promessa de entregar mercadoria. Se eu estou prestando serviço, minha obrigação de desempenho é prestar efetivamente o serviço. Então, quando eu cumpro essas obrigações, eu estou no momento adequado para reconhecer as receitas. Então, é uma forma mais técnica de se colocar os critérios de reconhecimento da receita. Aqui, como o curso é introdutório, nós não vamos utilizar esta nomenclatura e os requisitos do CPC 47 nos seus detalhes, mas indiretamente nós estamos aplicando aqui o CPC 47. As despesas são reconhecidas no momento em que são incorridas no período. O que significa isso? Quando o sacrifício da despesa está ocorrendo. Então, normalmente, o fato gerador aqui vai ser o uso ou consumo dos ativos. Por exemplo, quando a empresa presta um serviço, ela está sacrificando, ela está consumindo outros ativos para poder gerar essa receita. Então,
A despesa normalmente está relacionada a sacrifícios de ativos. Claro que a despesa pode aumentar passivos, mas um dia esse passivo vai ser pago e vai consumir ativos, no fim das contas. Então, as despesas são sacrifícios de ativos líquidos, de forma geralmente a objetivar geração de receitas. E fazendo dessa forma, as receitas e despesas naturalmente vão ter um vínculo, ou seja, a receita está sendo auferida em um determinado período e as despesas são aquelas incorridas para gerar as receitas daquele período. E aí vem o grande benefício do regime de competência, eu poder ter receitas e despesas relacionadas e sendo confrontadas. De qualquer modo, esse conceito de regime de competência nós ainda vamos explorar bastante nos vídeos seguintes, vamos dar exemplos numéricos, lançar receitas e despesas por competência em razonetes e vamos estudar todas as alternativas de reconhecimento versus o momento de recebimento e pagamento. Nesse momento, estamos introduzindo esse conceito e fundamentalmente alertando vocês de que o critério financeiro, receber ou pagar, não é o critério usado na contabilidade para que as receitas e despesas sejam reconhecidas. No vídeo seguinte, nós vamos estudar a estrutura da DRE e alguns requisitos e posteriormente passar para a fase dos exemplos. Obrigado.